Olá, sejam bem-vindos a este podcast com o qual assinalamos o Dia Mundial da Obesidade e recordamos que todos precisamos de agir. Esta é uma doença crónica, complexa, com grande impacto na qualidade de vida, além de ser também um fator de risco para o desenvolvimento de outras patologias. Por este e por outros motivos, é preciso falar sobre o tema e recalibrar a balança. Neste sentido, temos connosco hoje a professora doutora Paula Freitas, endocrinologista, e também o Dr. Eduardo Lima da Costa, que é cirurgião. Muito obrigada aos dois pela vossa presença. Eu começaria pela professora Paula Freitas. Que avaliação é que faz da prevalência e do impacto da qualidade de vida que a obesidade tem em Portugal? Muito obrigada, bom dia. Eu começaria por dizer que o problema da obesidade em Portugal é um problema enorme. É enorme em Portugal e também é enorme no mundo. Neste momento, e segundo dados que nós temos relativamente recentes, a prevalência de obesidade e de pré-obesidade é superior a 60%. Ou seja, nós estamos a falar cerca de 23% de prevalência da obesidade, sendo que há dados também da OCDE que nos colocam com uma percentagem ainda superior na ordem dos 28%. Claro que a obesidade tem um impacto enorme, já era considerada uma verdadeira pandemia antes da própria pandemia da Covid, e isto tem impacto não só em múltiplas doenças, mas também na qualidade de vida e no impacto nos anos de vida que as pessoas têm, porque as pessoas com obesidade vão viver menos anos e os anos que vivem são anos com menor qualidade de vida. E a questão aqui é que existem fatores de risco para o desenvolvimento da obesidade e depois também o outro lado, que são fatores de risco que advêm desta doença. O que é que são estes fatores e nestes dois eixos? De facto, a obesidade é uma doença muito complexa, porque eu costumo sempre dizer, se a obesidade fosse uma doença simples, a solução também seria muito simples e seria uma solução para todo o sempre, e nós de facto debatemos ao longo dos anos com este problema. Eu costumo sempre dizer que a obesidade é uma doença crónica, complexa e multifatorial. O que é que isto quer dizer de ser uma doença multifatorial? Quer dizer que existem múltiplos fatores que contribuem para o seu aumento e para o início. E nós podemos dividir estes fatores que estão na base da obesidade, fatores genéticos, é verdade, existem fatores genéticos. De facto, existem umas pessoas que têm maior suscetibilidade de ter obesidade, apesar de viverem todas no mesmo ambiente. Depois temos fatores de ordem psicológica, também sabemos que eu diria cerca de 30% a 40% da obesidade está muito relacionado com fatores de ordem psicológica. São, por exemplo, pessoas que comem para tentar colmatar alguns acontecimentos adversos da vida e também é muito frequente, muitas vezes até no sexo feminino, as pessoas terem um padrão alimentar durante todo o dia perfeitamente normal e quando chegam ao final da tarde têm aquela hora da descompressão, uma hora que nós chamamos hora do lobo, em que as pessoas comem uma grande quantidade de comida em pouco tempo, tem muitos episódios chamados de compulsão. Temos fatores de ordem também económica, não é por acaso que a obesidade é muito mais prevalente nas classes sociais mais desfavorecidas, portanto também tem a ver com a aquisição dos alimentos, mas depois temos todos os outros fatores, diria, da globalização. Nós vivemos num mundo global em que nós temos dia e noite acesso à comida. Temos também aqui uma grande influência daquilo que são os meios de comunicação social e da publicidade. De facto, as pessoas têm um consumo muitas vezes que vai para além daquilo que são as suas necessidades biológicas e que são determinadas pela influência da própria publicidade. E temos também o mundo mudou, não é? E o mundo mudou e hoje as pessoas têm um estilo de vida muito mais sedentário. As pessoas quer na maneira como elas ocupam os seus tempos livres, quer na maneira como elas trabalham, são trabalhos sedentários. Isto mudou nos últimos, eu diria, 50, 60 anos. Também não é por acaso que nós temos uma grande obesidade infantil, que felizmente aí até temos vindo a diminuir, o que tem a ver com o facto das crianças hoje praticamente também não brincarem, não serem livres, não brincam porque não é seguro, não é? Nós provavelmente no nosso tempo brincávamos na rua sem haver grandes preocupações, digamos, ou de sermos assaltadas ou roubadas ou qualquer coisa desse género de insegurança, e hoje sabemos que as crianças passam grande tempo com os jogos, com os iPads, com os videojogos e, portanto, diria que os grandes determinantes até da obesidade infantil são, por um lado, a imobilidade, as horas de ecrã, a publicidade também, a que eles são sujeitos e também, obviamente, a de escolha alimentar. E depois deste mundo em que nós vivemos, também a própria indústria alimentar. Portanto, a indústria alimentar nos últimos anos
proporcionou-nos um conjunto enorme de produtos alimentares, uns que nós precisamos e outros que nós não precisamos e que nos levam a consumir. E depois também até as próprias políticas de agricultura, ou seja, o que muitas vezes nós encontramos no mercado tem a ver com políticas de agricultura e depois também, por exemplo, com os disruptores endócrinos, que são substâncias que estão desde, olha, os produtos da cosmética, as tintas, os pesticidas, isso provavelmente tudo pode ter impacto na obesidade. E, portanto, até a própria arquitetura das cidades, não é? O facto, a maneira como as cidades são construídas e que tem impacto na segurança das pessoas e também, felizmente, agora a maior parte das cidades tem equipamentos para as pessoas fazerem exercício. Ou seja, se nós repararmos, a obesidade vai muito para além daquilo que são os comportamentos individuais do indivíduo. Ou seja, há toda uma globalização, há aspectos da sociedade, há aspectos da política, há aspectos da saúde e tudo isso tem impacto na obesidade e que vai muito para além daquilo que são as escolhas individuais do indivíduo. Portanto, assumir que a obesidade é uma coisa simples é um bocadinho ingênuo. Isto só para falar em termos daquilo que está associado à obesidade. E depois a outra questão que me colocou, que também é muito complexa, que é o impacto que a obesidade tem na vida das pessoas. E aí eu diria-lhe que nós, grosso modo, podemos dizer que a obesidade impacta em mais de 200 doenças. 200 doenças. Mais de 200 doenças. E nós temos evidência científica robusta que a obesidade impacta em mais de 13 tipos de cancro. Ou seja, eu não lhe consigo enumerar as 200, mas posso dizer que a obesidade impacta em todos os órgãos e sistemas do organismo. Nós podemos começar, por exemplo, e até dividir o impacto do ponto de vista mecânico, mental e metabólico. Ou seja, a obesidade está associada à doença mental, seja ela formas mais graves de depressão e outra doença mental. Do ponto de vista mecânico, os problemas de lombalgias, das pessoas, as artroses, a locomoção das pessoas, nós sabemos isso, a gente vê isso muitas vezes, até a própria incontinência urinária pode ser um problema mecânico, as alterações metabólicas que as pessoas reconhecem, a hipertensão, a diabetes, a dislipidemia, o aumento do colesterol, o síndrome metabólico, provavelmente já ouviram dizer, e depois tudo, ou seja, desde a nível cerebral, os AVCs que as pessoas conhecem, não é? Os ataques, os derrames cerebrais, quer o AVC hemorrágico, quer isquémico, está muito associado à obesidade, os problemas cardíacos, o infarto agudo do miocárdio, os problemas respiratórios, a apneia do sono, a insuficiência respiratória, os problemas gastrointestinais, o problema, por exemplo, do refluxo gastroesofágico, determinados tipos de cancros, sejam eles cancros associados às hormonas, mesmo o próprio cancro hepático, o cancro do ovário, o cancro do endométrio, são uma série de cancros que estão associados à obesidade. Depois, até a fertilidade está reduzida, quer nos homens, quer nas mulheres, quer as mulheres com obesidade têm maiores problemas de terem problemas durante a gestação e no pós-parto, a gota. Ou seja, repare, todos os órgãos, todos os sistemas do organismo podem estar impactados pela doença obesidade. Obviamente que isto tem um impacto brutal, quer na vida que estas pessoas têm e quando elas têm esta doença, na carga e na doença associada. Porque estas pessoas, mesmo que estejam a viver, elas estão a viver limitadas e com doença. Portanto, eu diria que é uma doença que as pessoas têm que percepcionar como doença e que tem um impacto brutal na sua saúde, roubando-lhes a saúde e encurtando-lhes a vida. É condicionante em várias dimensões e, portanto, olhando aqui para estes números e para estes exemplos que deu, é urgente e a questão do mote também deste Dia Mundial da Obesidade, que é todos precisamos de agir. Professora, pergunto-lhe que estratégias é que podem ser implementadas, quer do ponto de vista das pessoas, quer da sociedade em si, para diminuirmos este número e contribuir para uma população mais saudável. Todos precisamos de todos e eu concordo imenso com este lema, porque todos precisamos de todos em termos de sociedade civil, de profissionais de saúde e também dos decisores políticos. Tudo é necessário. Claro que nós, e no mundo ideal, eu diria que nós temos que começar pela prevenção. Mas se nós já temos 60% da população com obesidade e pré-obesidade, a prevenção já vem tarde. Então, eu diria que é mandatório nós começarmos, então,
Claro que temos que começar com a prevenção e temos que, todas as campanhas que existem, mesmo a nível nacional, do combate à obesidade, a promoção de estilos de vida mais saudáveis, a promoção da atividade física, da alimentação saudável, esses programas têm que ser colocados em prática, mas colocados em prática de um ponto de vista real. Eles têm que ser colocados, têm que ser medidos, temos que ver o seu efeito. E depois temos que fazer outra coisa, é se nós temos o problema, temos que o tratar. E aí nós temos que tratar, e para tratar nós precisamos capacitar as pessoas. Ou seja, o tratamento da obesidade não pode ficar só nos hospitais, tem que ser um tratamento que tem que também ir para os cuidados primários e depois temos que dar ferramentas. Tal como nós tratamos as outras doenças todas, não é? Nós temos, felizmente, temos fármacos muito eficazes para tratar a hipertensão, a diabetes, a dislipidemia. Nós precisamos e temos fármacos para o tratamento da obesidade, mas eu também disse há pouco que a obesidade é muito mais prevalente nas classes sociais mais desfavorecidas. Ora, o facto das pessoas também não terem capacidade económica para comprar os medicamentos é também um problema. Então, aí nós precisamos dos decisores políticos. Portanto, nós precisamos de ter uma estratégia global para a prevenção, já para o tratamento e para aquelas formas, ainda que são ligeiras, da obesidade e depois também para as formas mais graves da obesidade, que aqui teremos, obviamente, a doutora Eduarda a tratar as formas mais graves. Da parte das pessoas, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de literacia em saúde. Ou seja, nós precisamos de educar as pessoas e dar-lhes o conhecimento. Porque, de facto, muitas vezes as pessoas não fazem aquilo que tem que ser feito, não é porque não queiram, é porque não têm o conhecimento. E, de facto, outras vezes também têm o conhecimento, mas também é difícil. Portanto, nós temos aqui temos que delinear estratégias que sejam mais eficazes para este combate. Uhum. E, portanto, a nível dessas estratégias, existe a questão farmacológica, como disse, e muito bem, e a não farmacológica associada. E ainda antes de passar ao Dr. Eduardo, e porque tenho aqui alguns dados que referem a questão da carga associada à obesidade, que temos que 1,2 milhões de euros estão associados a esta doença em termos de custos e representa 0,6% do PIB e 6% das despesas em saúde. Portanto, são outros números que se somam a estes e a tudo que a professora já referiu. Reduzindo a obesidade, estes valores reduzem também e é uma questão de ganharmos todos e um investimento que pode ser levado a cabo noutras patologias também e noutros setores. Tem razão. Estes dados que referiu são dados de um estudo português, que é um estudo do custo e carga da obesidade em Portugal continental. Mas antes disso, eu ainda queria referir outra coisa, que é que eu não disse há pouco, nós falamos no impacto em termos de doença, mas também é o impacto que o custo da obesidade tem para a sociedade e é o que este estudo vem demonstrar. E, infelizmente, nós hoje estamos a viver uma guerra e só lembrar as pessoas que, no mundo, aquilo que tem mais impacto económico, o que mais impacta no mundo é o tabagismo. A segundo é exatamente aquilo que estamos a viver hoje, que é a guerra, a violência armada. E em terceiro lugar vem a obesidade e em quarto o alcoolismo. Portanto, a obesidade já tinha aqui um impacto económico brutal e nós tínhamos dados do ponto de vista mundial. E nós também sabemos, e também outra coisa que nós infelizmente também vivemos no mundo, que são os dados do terrorismo. O terrorismo e os terroristas conseguem matar poucas pessoas, claro, todas as mortes são de lamentar, mas têm um impacto brutal. Os terroristas sabem disseminar o medo. E repare, e até quando há atos terroristas, um governo pode cair e, portanto, perdem eleições. No entanto, todos os dias no mundo morrem milhões de pessoas associadas à obesidade e nada acontece. Portanto, isto é só. Agora, respondendo um bocadinho à sua pergunta... É preciso haver essa consciencialização da sociedade para esta questão. Há pessoas a morrer diariamente, um número elevado associado à obesidade. E agora, em relação àquilo que estava a dizer, este estudo português vem-nos demonstrar, e só estamos a falar de custos diretos da obesidade, vem-nos demonstrar que o impacto é de 1,2 mil milhões de euros, mas também além destes custos, que são só os custos diretos, nós estamos ali a contabilizar os custos do absentismo ao trabalho, das pessoas, porque no fundo as pessoas com obesidade, elas vivem menos anos e os anos que vivem têm carga da doença. Portanto, esse cálculo também foi feito nesse sentido. E chamar a atenção de que nesse estudo demonstrou-se o seguinte, que nesse ano, que foi o ano 2018, 40% das mortes em Portugal
foram atribuídas à obesidade, só à obesidade. E 50% das mortes prematuras foram também impactadas pela obesidade. No fundo, esse estudo vem demonstrar o seguinte: se nós tirássemos a obesidade, desapareciam, 80% da diabetes, desaparecia, eu não sei os números com exatidão, mas posso dizer que seria à volta de 50% da hipertensão, à volta de 30% dos AVCs hemorrágicos, dos AVCs isquémicos, da doença renal. Se nós tirássemos a obesidade, uma série de doenças desapareciam e, obviamente, todos os custos associados ao seu tratamento também desapareciam. Portanto, o que as pessoas e depois os decisores políticos têm que perceber que é mandatório, é urgente tratar a obesidade. Uhum. Muito bem. E falando, Dr. Eduardo, no tratamento da obesidade a nível cirúrgico, antes de mais, que tipo, e agradeço uma vez mais a sua presença também, que tipos de cirurgias metabólicas é que existem em Portugal? Bom dia, cumprimentar as duas e a professora Paula veio cá trazer veio traçar um cenário real, mas preocupante da obesidade e a mim cabe-me trazer, no fundo, a luz ao fundo do túnel, porque o tratamento da obesidade, sendo de uma forma faseada, eu represento o tratamento das formas, eu não diria mais graves, mas mais resilientes ao tratamento. E, portanto, todas as formas nós estamos, neste momento, eu posso dizer que temos capacidade de resolver a grande maioria de situações de obesidade que se nos depara. Portanto, eu represento essa última fase de tratamento. As cirurgias metabólicas, eu gostava de separá-las de uma forma técnica, podem ser divididas entre malabsortivas e restritivas. É muito mais simpático separá-las ao público em, de facto, aquelas cirurgias eficazes e as menos eficazes e que ficaram, de alguma forma, ligadas a este conceito da cirurgia bariátrica. E queria começar por aí. Sempre que nós temos uma relação, nós os cirurgiões temos uma relação quase de amor-ódio com a banda gástrica. A banda gástrica deu-nos a dimensão e a notabilidade, colocou-nos nas páginas do jornal e depois ficamos reféns de uma cirurgia que de facto era muito simples, que através de um mecanismo de retenção de alimentos numa fase muito precoce do tubo digestivo, dava uma saciedade precoce aos doentes, que, de uma forma, quando muito motivados e com alguma capacidade de sacrifício, de facto conseguiam, de forma muito eficaz, durante alguns anos, resolver o seu problema de obesidade, mas que depois, quer dizer, nós não conseguimos fazer, ninguém consegue fazer sacrifícios toda a vida e, portanto, inevitavelmente, esse tipo de cirurgia acabava por mostrar uns resultados muito aquém daqueles que nós consideraríamos de adequados. E, de facto, a cirurgia durante muitos anos, e ainda agora nós vivemos aquele estigma da cirurgia bariátrica ligada à banda gástrica. E apesar de a termos abandonada há mais de uma década e de termos dado um salto enorme para um tipo de abordagem completamente diferente, muito mais ambiciosa do ponto de vista metabólico, muito mais eficaz e duradoura nos resultados, portanto, na capacidade de nós controlarmos uma doença, como a professora Paula Freitas disse, é uma doença crónica, nós ainda continuamos com essa ideia. Portanto, a primeira coisa que eu queria separar era precisamente a banda gástrica, depois de um conjunto de abordagens cirúrgicas da cirurgia metabólica. Dentro da cirurgia metabólica, temos para todos os gostos. Nós podemos customizar a cirurgia para um determinado doente. Eu costumo dizer, se nós temos várias cirurgias, nenhuma é a melhor, porque nós só faríamos a melhor, não é? Vai haver uma cirurgia que é mais adequada àquela pessoa, à necessidade daquela pessoa. E temos aí dividiria em três grandes grupos. Um grupo mais restritivo, mais simples, onde nós não alteramos a arquitetura básica do tubo digestivo, que é o sleeve gástrico. No fundo, o que nós fazemos é transformar um saco gástrico numa manga ou num tubo calibrado ao milímetro. Isso altera um conjunto de fatores que vai alterar também a relação que as pessoas têm com os alimentos. Esse ficaria num primeiro grupo de cirurgias, que neste momento é a cirurgia que é mais realizada em todo o mundo, por várias razões. O segundo grande grupo do bypass gástrico e de múltiplas variantes deste,
em que nós aí já vamos um bocadinho mais além na intervenção metabólica e para além de criarmos um estômago mais pequeno, já alteramos o circuito do tubo digestivo e vamos fazer uma ligação direta a um determinado ponto específico do intestino. Portanto, no fundo, reduzimos o tubo digestivo e alteramos o trajeto dos alimentos nesse tubo digestivo. E, portanto, são cirurgias metabólicas, eventualmente as cirurgias mais equilibradas. E depois um terceiro grupo para situações, essas sim, de uma obesidade mais grave, de uma obesidade em que nos obriga a uma intervenção muito mais musculada, que são cirurgias como o SADIs ou o duodenal switch, onde o nosso foco é mais colocado na malabsorção. E nós aí conseguimos controlar a obesidade, que é mais, lá está, resiliente a todo o tratamento que, entretanto, fomos feito. Inclusive, eu posso dizer que isto do tratamento da obesidade é por escada, nós devemos, começando pela prevenção, pela atividade física, e a dieta, e depois a intervenção farmacológica e as cirurgias, mas mesmo dentro das cirurgias, nós podemos transformar umas noutras e começar, por exemplo, um sleeve, e se o sleeve não for suficiente e eventualmente a pessoa reganhar peso mais tarde, podemos transformá-la noutro tipo de cirurgia. Portanto, nós temos um conjunto de armas terapêuticas vasto, que sempre em ambiente multidisciplinar e sempre em colaboração, nós podemos oferecer ao doente. Portanto, podemos customizar ao doente, trabalhar com o doente na resolução do seu problema. Portanto, intervenções já mais customizadas. E neste pré-tratamento, esta identificação das pessoas que irão seguir para a cirurgia, falou num ambiente multidisciplinar, mas que critérios é que são tidos em conta, não sei, de forma simples, que possamos aqui também para o público? É assim, existem critérios muito claros e critérios estabelecidos pela Direção-Geral de Saúde, que se prendem com uma obesidade que nós dizemos obesidade grau 3, que é um índice de massa corporal que, no fundo, relaciona a altura com o peso dos doentes, e com um índice de massa corporal igual ou superior a 40 tem indicação cirúrgica, igual ou superior a 35 com alguma comorbilidade das várias doenças que a professora Paula Freitas referiu, também teriam indicação. E é preciso ver e contextualizar estes critérios. No fundo, estes critérios foram criados numa altura muito mais precoce da cirurgia. Nós, neste momento, estamos numa fase completamente diferente, em que a cirurgia bariátrica procurava uma afirmação de uma cirurgia metabólica com um impacto muito grande na qualidade de vida e no tempo de vida dos doentes, e queria, no fundo, separar-se um bocadinho da cirurgia estética, de uma cirurgia motivada para o aspecto físico. Não é que isso tenha mal nenhum, as pessoas têm todo o direito em querer afirmar o seu corpo e afirmar-se e ter uma autoconfiança e merecem ter o corpo que, no fundo, desejam. E, portanto, nós não temos nenhum problema com isso, mas estes critérios, a certa altura, estavam, de alguma forma, vinculados a uma fase de afirmação mundial deste tipo de cirurgia. Nós estamos numa fase completamente diferente, atingimos patamares de segurança em termos cirúrgicos muito diferentes, e eu diria que cada vez mais, em vez de se falar em critérios rijos, embora eles existam, começa-se a considerar de uma forma sempre multidisciplinar, depois de se abordar o doente de várias perspectivas. Portanto, nós trabalhamos endocrinologistas, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, cirurgiões, todos à volta do doente, e, no fundo, eu diria que o doente candidato a uma cirurgia é aquele doente em que todas as outras abordagens falharam ou que, previsivelmente, não vão ser suficientes para lhe resolver um problema de peso e um problema metabólico. E começa-se a, no fundo, pensar de uma forma um bocadinho diferente, e não vendo estes candidatos à cirurgia de uma forma tão rígida, embora esses critérios existam e têm que existir, não é? Porque é preciso ver que as cirurgias, nós temos sempre que guardar as nossas armas terapêuticas para quem de facto precisa delas, só as devemos usar quando os outros recursos já estão esgotados ou estão manifestamente insuficientes. Professora Paula, alguma coisa a acrescentar aqui a esta perspectiva? Eu concordo perfeitamente, só dizer um pouco o seguinte, claro que é um bocadinho o que o Dr. Eduardo disse, que é a nossa abordagem em pirâmide, ou seja, para todos os doentes o que se preconiza é a modificação do estilo de vida.
Claro que isto é muito fácil de dizer, mas muito difícil de fazer e de implementar, não é? A nossa base é sempre a dieta no sentido em que deve equilibradamente incluir todos os alimentos. No fundo, o que nós pretendemos, em colaboração com os nutricionistas, é ensinar os doentes a ter um padrão alimentar que é saudável, mas não é para curto prazo, é para toda a vida. Depois, a promoção do exercício físico e a modificação dos comportamentos. Portanto, e aí nós precisamos dos psicólogos e também precisaríamos dos fisiologistas da atividade física, que de vez em quando incluímos também com algumas parcerias que temos com a Faculdade de Desporto aqui do Porto. Claro que para estes doentes, há alguns doentes, e eu diria que para muitos doentes, só a intervenção em termos de estilo de vida é insuficiente. Então, nós, o nosso step a seguir, o nosso passo a seguir, é a terapêutica farmacológica. Claro que nós hoje, neste momento em Portugal e na Europa, temos disponíveis 3 fármacos, a caminho de um quarto, que já foi aprovado no Reino Unido, nós infelizmente não temos. Portanto, nós neste momento em Portugal, nós temos o Orlistat, temos o liraglutido na dose de 3 mg e temos a associação fixa naltrexona bupropion. E o semaglutido já chegou a alguns países da Europa, nós não temos, mas também aguardamos com alguma ansiedade. E os fármacos, de facto, conseguem-nos resolver alguns problemas de obesidade, como o Dr. Eduardo disse, algumas pessoas ficam com o problema resolvido com a terapêutica farmacológica. Para outras, digamos, formas, mais graves, com índices de massa corporal, até podem reduzir e depois não é suficiente. Então, nesse caso, nós precisamos da abordagem cirúrgica. E uma coisa que o Dr. Eduardo disse e que tem muito sentido, é que a obesidade, mesmo as pessoas que fazem cirurgias, estas pessoas podem ter um reganho, porque de facto existe toda uma fisiologia do reganho ponderal, e isto é um bocadinho... E tem que ser visto com naturalidade, e tem que ser abordado com naturalidade. E não é uma falência do método, ou seja, nós, numa perspectiva ao longo de milhares de milhões de anos, nós fomos feitos para a poupança energética. Mesmo quando os doentes perdem peso com a cirurgia, o que nós vemos é os doentes a perderem muito peso no primeiro ano, até um ano e meio, e depois há ali uma estabilidade e há algum reganho. Portanto, o reganho não é uma falência, o reganho é sim que as coisas fisiologicamente e às vezes até no pós-cirurgia nós fazemos também intervenção em conjunto farmacológica para tratar esses casos. Portanto, aquilo que nós dissemos no início é uma doença crónica e o tratamento é para toda a vida. O que não nos impede de utilizar precisamente essa janela de grande perda ponderal e de grande, no fundo, de grande transformação na pessoa e tentar catapultar nessa fase, que é uma fase de ouro de intervenção, catapultar medidas reais de alteração do estilo de vida que permitam que o controle desse peso seja feito a 10, 15, 20 anos. A minha preocupação, quando falo com um doente que depois de ser operado, e mesmo preparado para a cirurgia, é que eu não tenho dúvidas nenhumas que quase de forma independente do seu comportamento, os resultados a curto prazo, que são sempre muito bons, todo o nosso esforço se foca na prevenção do reganho de peso e, portanto, e para isso é que é importante que nós, desde muito cedo, deixamos muito clara a importância, por exemplo, do exercício físico, de uma alteração real da dieta, que é muito mais fácil. As pessoas conseguem, de uma forma muito óbvia, com menos peso e sentindo aquela motivação de quando começam a fazer exercício e que começam a perder peso, também por causa da cirurgia, ou principalmente por causa da cirurgia numa primeira fase. Mas esse entusiasmo tudo ajuda. O corpo mostra-se diferente e as pessoas são capazes de fazer coisas que nunca imaginaram fazer, isso tudo as motiva. E depois também, em termos de dieta, as dietas passam a ser, com a cirurgia, muito mais eficazes e muito mais importante do que isso, provavelmente é muito mais fáceis de cumprirem. Porque a tendência que as pessoas, que nós temos, natural, para alimentos com mais sabor, que muitas vezes estão associados a hidratos de carbono simples, e a gorduras, a cirurgia molda essa nossa apetência por esse tipo de alimentos, de forma a, inconscientemente, deixamos de nos sentirmos tão atraídos. Então, até a própria dieta é muito mais fácil de cumprir. Agora, o que não nos deixa, o nosso foco nestes doentes é sempre o estilo de vida e prevenir o reganho de peso a longo, portanto, a longo prazo. Nós não queremos as pessoas magras, nós queremos as pessoas elegantes e saudáveis. E, portanto, é isso que nós tentamos, essa é a mensagem que nós tentamos
passar. E, portanto, não basta ninguém é saudável apenas com uma cirurgia, não é? A cirurgia é feita e há todo um compromisso a longo prazo. Todo um acompanhamento que tem que ser feito. E aqui também gostava de conhecer a sua visão sobre a obesidade, portanto, em Portugal. Como é que vê, e do lado cirúrgico, mas também numa visão mais abrangente que terá certamente, estes últimos anos, e agora também introduziria aqui a questão da pandemia, não é? Porque já vimos que a obesidade era também uma pandemia, epidemia, digamos assim. A Covid-19 veio impulsionar ainda mais? Eu estou seguro que sim. Eu permita-me que faça ainda e completando um bocadinho aquilo que a professora Paula disse anteriormente, nós, em termos de sociedade e visão da obesidade, eu não posso deixar de referir que em Portugal e muitas sociedades ocidentais, de facto, nós, modernas como, e inclusivas, nós verificamos que, eventualmente, a última forma de discriminação que ainda é tolerada é precisamente a da obesidade. E notamos que as pessoas obesas são muitas vezes desconsideradas e discriminadas, e a obesidade é vista como quase um resultado de um problema de personalidade e não é visto de facto como o que é uma doença crónica reconhecida pela OMS. E mais do que isso, este tipo de alguma intolerância e de alguma discriminação da obesidade é transferido para formas de tratamento da obesidade, nomeadamente a cirurgia da obesidade, que, inclusive, entre alguns colegas clínicos, é visto com alguma reserva e de forma claramente discriminativa, quando todas as evidências científicas apontam para a importância do tratamento adequado, quer farmacológico, quer cirúrgico, da obesidade. E, portanto, eu queria... E este é um problema que não é um problema da sociedade portuguesa, é um problema das sociedades ocidentais. Isto é um problema que é debatido, tem sido cada vez mais debatido, nos Estados Unidos e noutros países europeus, e é um problema que nós temos que ser muito claros e esclarecer cada vez mais, inclusive os nossos colegas, para que esta é uma cirurgia são intervenções terapêuticas validadas, cientificamente muito validadas, e que já estão muito longe do pioneirismo, e que estão profundamente estudadas. Está na altura de nós encararmos de frente esse problema. No que disse relativamente à pandemia, a pandemia... Como é que ficaram as cirurgias neste período? Houve uma fase em que nós, à semelhança de tudo, uma fase muito curta, posso dizer, no hospital onde trabalhamos, no Hospital de São João, muito curta, em que de facto paramos, e isso foi depois posso lhe dizer que recuperamos e aceleramos o percurso e acabamos o ano com um número superior de cirurgias ao ano anterior. E, portanto, do ponto de vista das cirurgias bariátricas, isso portanto, em número, não foi um problema. O que é certo é que, por mais que nós aumentemos, isso é que também é importante, por mais que nós aumentemos o número de cirurgias, de facto, nenhuma população consegue controlar o seu problema de obesidade com a cirurgia. Nós vamos sempre chegar a um nicho pequeno de pessoas e, portanto, nunca vai ser só pela cirurgia que nós vamos resolver o problema. E o que eu notei, por exemplo, é que, e já agora que me pergunta a propósito da pandemia, a cirurgia bariátrica no Hospital de São João foi precisamente a área que maior referenciação teve, que maior aumento de referenciação teve neste período já quase pós-pandémico, neste período de alguma recuperação da pandemia do Covid, notou-se um número muito grande de orientações hospitalares nesse sentido para a resolução cirúrgica da obesidade. Cirúrgica e, no fundo, multidisciplinar da obesidade. E isso, as pessoas de facto tiveram mais tempo em casa. Eu acho que mais do que aumentarem de peso, acho que tomaram consciência de que precisavam de mudar
algumas das suas coisas. As pessoas tomaram consciência que havia algumas coisas que tinham que mudar na sua vida, repensaram-se atitudes perante o estilo de vida que se tem e eu penso que talvez tenha sido isso, até mais do que o ganho, porque eu acredito que tenha havido um ganho transitório de peso, mas não sei se isso a longo prazo terá assim tanta importância. Há por acaso um estudo muito engraçado da Direção-Geral de Saúde, há um primeiro em que mostra que cerca de 25% das pessoas aumentaram de peso. Mas depois há um outro estudo da Direção-Geral de Saúde que diz exatamente isso, ou seja, há ali uma percentagem, eu diria que é quase 50-50, se olharem para o estudo, de pessoas que agravaram dentro do seu confinamento, das escolhas alimentares, também um bocadinho relacionado com a saúde mental, com a disponibilidade do frigorífico, estarem mais confinadas em teletrabalho, e houve outra metade de pessoas que refletiram sobre a sua condição e aproveitaram aquele momento e fizeram ali uma alteração e passaram a ter comportamentos mais saudáveis, praticaram mais exercício físico. Eu acho que a sociedade dividiu-se também aqui. E esta é uma altura de oportunidades também. Para uns foi a melhoria, para outros, infelizmente, foi o agravamento. Esperamos que a melhoria seja em maior quantidade. Nós estamos cá para ajudar todos. Exatamente. Pronto, e vimos que, de facto, a mortalidade, como disse ainda há pouco na sua intervenção, a mortalidade devido à obesidade é bastante elevada. Quando aliamos a isso uma pandemia com todas estas alterações, este efeito, e mesmo tendo em conta aqui o que falamos agora, pode-se ver a longo prazo ou já se está a trabalhar para que não haja esses 50% que se desleixaram, não contribuam para uma maior mortalidade? Sim, de facto, a obesidade tem aquele impacto todo que nós sabemos em termos de custo e carga da obesidade. Aquele aumento que houve, eu penso que alguma coisa tem que ser feita, senão, obviamente, vai aumentar estes custos e esta carga que a obesidade tem. A nível nacional, eu não sei o que é que está realmente a ser feito. Agora, a Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade, em parceria também com a ADEXO e depois, posteriormente, com a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, tentamos já, um bocadinho até antes, era um percurso que estava a ser feito já antes do período pandémico, tínhamos verificado que existia um grave problema da obesidade e que alguma coisa tinha que ser feita e nós fizemos um movimento, que chamamos Recalibrar a Balança, numa tentativa de elencar quais são os problemas e também de sugerir soluções. E então, dos nossos eixos prioritários é o facto de que a obesidade tem que ser considerada muito para além daquilo que são as escolhas individuais e também tem que se deixar de olhar apenas para as consequências da obesidade e olhar para a obesidade per si, que é uma coisa que não tem sido feita, não é? Sobretudo, o que é que acontece? As pessoas tratam a diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, a apneia de sono e ninguém trata a obesidade. Portanto, tem que se mudar isto. O segundo eixo que nós identificamos foi o facto de que os clínicos, e muitas vezes no ensino pré-graduado, o número de horas que as pessoas estudaram obesidade foi... Mas isto não são dados portugueses, são dados até a nível mundial. O número de horas de estudo da obesidade são de 4 horas. Portanto, isto é muito pouco. Então, nós identificamos que nós temos que formar os médicos de medicina geral e familiar, temos que os capacitar para o tratamento global integral da obesidade. E depois também identificamos que, para que os médicos tenham essa possibilidade, tem também que tem que ter consultas. Nos cuidados primários de saúde existem consultas, por exemplo, de hipertensão, já há muitos anos, consultas de diabetes, e, portanto, é necessário formar uma consulta da obesidade. E para que haja uma consulta da obesidade, são necessários não só os médicos, mas são também necessários os nutricionistas e, no mundo ideal, também diria os psicólogos, os fisiologistas da atividade física. Mas se tivermos uma consulta, para começar, só com médicos bem capacitados e com nutricionistas, eu acho que é um ponto de partida enorme. E depois temos um outro problema, que é o problema que nós também elencamos, que é o facto de os fármacos existem, os fármacos são seguros, os fármacos são eficazes, mas os fármacos não são comparticipados. Então, nós identificamos que o problema tem que passar pelo poder político e temos que, os fármacos para a obesidade têm que ser comparticipados para que aumente a acessibilidade das pessoas ao tratamento. Ou seja, a insulina é comparticipada a 100%,
Os fármacos para a diabetes são comparticipados em 90%, os antihipertensores, os antidislipidémicos, ou seja, todos os tratamentos. Se nós pensarmos quanto é que custa uma pessoa quando tem um infarto agudo do miocárdio, aqueles dias permanecem numa unidade coronária, são custos enormes. No entanto, tudo isso é pago, mas aquilo que causa muitas destas doenças, que é a obesidade, o tratamento não é comparticipado. E depois elencamos uma coisa que o Dr. Eduardo acabou de falar, que é o estigma. Ou seja, o estigma em relação às pessoas com obesidade está não só na sociedade, mas está nos profissionais de saúde. E, portanto, temos que trabalhar este item também do estigma associado à obesidade, porque, na verdade, uma pessoa com obesidade tem muito menos possibilidade, por exemplo, quando vai a uma entrevista de emprego. Por exemplo, uma pessoa com obesidade, não sei se sabe, mas, por exemplo, tem uma grande dificuldade em fazer um seguro de vida. Tem muito mais dificuldade, quer dizer, de uma casa. Mesmo os seguros de saúde podem estar vedados a uma pessoa que já tiver um grande grau de obesidade. E, portanto, este estigma associado à obesidade também tem que ser combatido. Ou seja, nós elencamos os problemas, também temos algumas propostas de soluções, agora precisamos de todos, para que isto tenha, na verdade, saia do papel e venha para a prática real e daqui a uns anos a gente possa medir o que é que isto se traz. E a nossa medição, obviamente, é a redução não só da carga, da doença e dos custos, mas também da própria prevenção da obesidade. Porque, na verdade, se nada for feito, nós vamos ter pela primeira vez uma sociedade que vai viver menos que os seus antepassados e isto vai tornar-nos numa sociedade muito mais pobre, uma sociedade muito mais doente e que vai viver muito menos anos. Uhum. E falou então do movimento desta plataforma de recalibrar a balança. Apenas também para quem nos está a ouvir ou a assistir, este movimento está online, uma plataforma onde as pessoas poderão encontrar toda esta informação. Portanto, também deixo já aqui essa nota, se pretenderem pesquisar. E aqui também já estamos a chegar ao fim do nosso podcast. Doutor, que mensagem é que gostaria de passar para quem nos está a ouvir, que possa, de facto, ter a obesidade ou aqui também na perspectiva de prevenção? Bem, na perspectiva de prevenção, eu acho que a opção por um estilo de vida saudável é fundamental. As pessoas devem fazer um reset às suas vidas e devem parar, pensar nas pequenas coisas que podem mudar e, de facto, assumir uma determinada data, um determinado momento e partir para uma vida mais saudável, mais focada no próprio. Para as pessoas que decidem que já têm obesidade, e esse, neste momento, é o nosso foco. As pessoas que têm obesidade, a minha grande mensagem é uma mensagem de tranquilidade. Nós temos as armas suficientes para lhes resolver, sempre com a ajuda muito proativa da parte das pessoas envolvidas, de lhes resolver este problema. Vale a pena, temos soluções seguras, eficazes e sustentadas no tempo. Eu queria desfazer um bocadinho a ideia de que as coisas resultam durante algum tempo e depois voltam. Não é verdade. Nós temos formas de maneira sustentada resolver o problema da obesidade, ajudar as pessoas de facto, como foi dito pela professora Paula, terem mais qualidade de vida e mais anos de vida, viverem melhor, dizer-lhes que as pessoas cerca de 3% dos europeus já foram operados, não estão sozinhas, por exemplo, se optarem por uma cirurgia bariátrica, não estão sozinhas nesta opção. Imensa gente com quem nos cruzamos todos os dias já fez a cirurgia, tem uma vida social absolutamente normal, porque às vezes as pessoas dizem, mas depois posso comer de forma normal. Não, as pessoas vão passar precisamente a comer de forma normal depois de serem abordadas por nós, de uma forma multidisciplinar. Essa é que é a verdadeira normalidade e essa é que é a forma desejável de interagir com os alimentos. E, portanto, era uma mensagem de felicitações, se forem por essa proatividade, por essa vontade de resolverem o seu problema, e de tranquilidade, porque, de facto, é uma solução, temos soluções seguras e sustentadas. Há soluções. Professora Paula Freitas, para terminarmos com uma mensagem sua, o que é que poderá dizer a quem nos está a ouvir?
Um bocadinho também em linha de conta daquilo que o Dr. Eduardo disse, a obesidade é uma doença e, como doença que é, as pessoas devem procurar ajuda. Ela existe a vários níveis e devem procurar essa ajuda, primeiro, na proximidade, que seriam os seus médicos de medicina geral e familiar, e depois para os outros casos, a nível hospitalar. E, portanto, não ficar a pensar que é uma fatalidade, mas é uma doença e que, como as outras doenças, deve ser tratada e nós, e a nível nacional, todos os médicos estão empenhados em tratar a obesidade para conferir às pessoas melhor, portanto, sem carga de doença e mais anos de vida. Bem, muito obrigada aos dois pela vossa presença. Obrigada também a quem nos esteve a acompanhar, quer no formato vídeo ou ouvir o podcast. E deixo-vos a mensagem com que chegamos aqui, que é: todos precisamos de agir. E há soluções, vimos aqui algumas delas, mas parte de todos. Obrigada.